Rebellion de Dante, Yamato de Virgil e Esparda do Cavaleiro Demônio Esparda. Essas são as 3 espadas mais importantes e também são as mais cheias de detalhes e segredos do universo de Devil May Cry, galera. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês tudo o que se sabe sobre essas 3 espadas. Então vamos logo começar o vídeo e lembrando que eu sou El Camaleão. E galera, já aviso, vai ter spoiler dos jogos aqui, tá bom? E também eu quero agradecer ao Maurício que pediu esse vídeo aqui, tá bom? Valeu aí, Maurício! E antes de eu falar das 3 espadas, galera, vamos primeiro para um rápido contexto para a gente saber como surgiram essas espadas. E bom, pessoal, a primeira espada, que é a Esparda, era usada pelo Cavaleiro Demônio Esparda, que era um demônio muito poderoso e o melhor espadachim do reino demoníaco. E ele servia ao Imperador Mundus, sendo o seu braço direito. Mas Esparda um dia resolveu se rebelar contra Mundus quando ele estava invadindo a Terra e massacrando os humanos. E Esparda cortou e dilacerou vários demônios do seu exército, abrindo caminho até o Imperador. E quando derrotou e selou Mundus, ele expulsou o seu exército para o portal de onde vieram. E assim salvou os humanos, se tornando um herói lendário. Mas o trabalho dele não tinha acabado, porque ainda tinha portais demoníacos na Terra, e um deles era a Torre Temenigru, que foi construída por adoradores das trevas. E essa torre tinha o poder de abrir um portal demoníaco. E antes de selar a torre, o Esparda viu que ele era muito poderoso e que isso poderia dar alguma treta um dia. Então ele decidiu botar muito do seu poder na sua Esparda e depois fez ela ficar na sua forma selada Force Edge e deixou ela no reino demoníaco para ninguém chegar até ela e usar seu poder contra os humanos. Ouviu Netflix e Adi Shankar? A Force Edge estava no reino demoníaco e não dando sopa em um museu do Vaticano. Caramba, custava fazer igual ao jogo? Vergonha! Mas enfim, pessoal, continuando depois dessa minha alteração, o Esparda depois continuou a sua jornada para fechar outros portais no mundo. E no meio dessa jornada, ele botou seu poder em mais outras 2 espadas que ele fez, a Rebellion e a Yamato. E depois de muito tempo, o Esparda se casou com sua esposa Eva e teve seus filhos gêmeos, Dante e Virgil, que herdaram as espadas que seu pai deixou para eles antes de morrer. E ó, só porque, galera, ele foi um ótimo pai deixando essas espadas super poderosas para seus filhos, eu quero que vocês deixem aí agora um like muchachito bem caprichado aí e também que vocês deixem o hype, porque assim o YouTube vai divulgar pra caramba esse vídeo aqui, principalmente para quem gosta desse universo da franquia Devil May Cry, tá bom? Agradeço muito aí a vocês. E agora, pessoal, vamos começar a falar das espadas. E eu vou começar falando da Rebellion. E para começar eu já falo, galera, as espadas representam alguma coisa do Esparda. E a Rebellion representa a retaliação e a rebeldia de Esparda, porque ele se rebelou contra seu próprio povo para proteger os humanos. E faz sentido essa representação, porque olha só o nome da espada, Rebellion. É verdade. E o visual dela vocês podem ver aí. Ela é uma espada com uma lâmina de 2 gumes enorme, bem afiada, e o punho da espada é toda de esqueleto, tendo ali no início costelas com 2 pontas ali fechadas do lado esquerdo e direito, e mais acima tem um crânio de humano e do outro lado da espada tem um crânio de demônio com chifres nos olhos. E por fim o seu cabo é entalhado com algumas marcas e a ponta parece uma coroa. E essa espada, galera, o Dante tomou como sua arma principal desde que ele herdou ela. E ele sempre cortou, fatiou e derrotou cada demônio com ela. Ainda mais que o corte da Rebellion tem muita força, tanto que em Devil May Cry 3, o Dante conseguiu sair daquela baleia Leviatã cortando o olho dele. E sim, eu sei que ele já estava morto, mas mesmo assim, foi muita força para cortar o olho. Então, no fim das contas, encarar essa espada é pedir para morrer. E essa espada tem mais uma coisa interessante, que é ela ser muito resistente, tanto que ela aguenta golpes da Yamato do Virgil, que já é uma espada roubadíssima. E até em Devil May Cry 4, a Rebellion conseguiu aguentar o soco daquela estátua enorme do Salvador. E aí fica aquele combo perfeito pro Dante, que é o ataque da Rebellion e a resistência. E galera, pra nós gamers, usar a Rebellion é muito bom, porque são muitos ataques maneiros pra fazer com ela, seja seu golpe infinito, meter ela
bala na cara de demônio, jogar o demônio pra cima e depois pra baixo, etc. E se a gente for muito bem treinado nos combos dela, aí não tem demônio que ande. Mas não é só de visual legal, resistência e ataques que definem essa espada. Porque não se esqueçam que Sparda botou seu poder nela, então ela é mágica também. E a Rebellion o Sparda fez para ser uma espada de equilíbrio entre o lado humano e demoníaco de quem a usa. Tanto que ela tem o poder da união dos lados e também tem uma magia nela que desperta o Devil Trigger de alguém. Mas o Dante não sabia nada disso quando herdou ela. Ele achava que era só para se defender e matar demônios e para fazer ali os trabalhos dele. Mas no mangá de Devil May Cry 3, que eu já trouxe vídeo contando a história aqui no canal, o Dante despertou seu Devil Trigger temporariamente. E isso fez o punho da Rebellion mudar. Mas como eu falei, isso foi temporário. Até que em Devil May Cry 3, quando Dante perdeu para o seu irmão Virgil e foi empalado por sua Rebellion, o Devil Trigger de Dante despertou e seu sangue ali fervendo com esse poder tocou a Rebellion, que então finalmente despertou também, mudando ali de visual o seu punho. E o visual ficou assim, galera, com aquelas pontas ali do lado direito e esquerdo que eu falei, que levantaram, e o crânio ali de humano ficou com a boca aberta como se gritasse. E claro, a Rebellion e o Dante ficaram mais fortes quando o Devil Trigger foi despertado. E a prova disso é a cena icônica do Dante descendo a torre Temenigru, correndo, atirando e cortando um monte de galinha demoníaca, até finalmente usar a Rebellion para empalar um monte e atirar no cabo da espada para ela descer pegando fogo. Poxa, é muito boa essa cena. E a Rebellion foi acompanhando Dante em muitas aventuras dele de caçador de demônios, galera. E nenhum demônio foi sendo páreo para ela, seja forte, fraco, gigante ou pequeno. Mas aí, infelizmente, em Devil May Cry 5, a Rebellion teve seu fim. Porque quando Dante, Nero e V foram enfrentar o rei demônio Urizen, o Dante usou seu Devil Trigger, que devia estar bem poderoso depois de tantos anos, e tentou atacar o Urizen com a Rebellion. Mas o poder do Urizen era muito grande e parou Dante com uma só mão. E assim, com seu grande poder, ele jogou Dante para trás, quebrando a Rebellion. Mas esse não era o fim ainda, porque mais tarde o Dante se recuperou do ataque e foi até a casa onde morava com sua família. E ele se lembra que quando foi empalado pela Rebellion, o seu Devil Trigger despertou. E depois pensou que se a Yamato do seu irmão Virgil tinha o poder de separar o lado humano do demoníaco, então a Rebellion tinha o poder da união dos dois lados. E assim o Dante enfiou o que sobrou da espada Rebellion em sua barriga. E assim o Dante se fundiu com a Rebellion e a espada, finalmente encontrando o equilíbrio entre seu lado demoníaco e o humano. E de bônus conseguiu também a transformação do Sin Devil Trigger, que é linda demais. E só foi até aí que a Rebellion apareceu, galera. E agora eu vou trazer pra vocês curiosidades camaleônicas sobre a Rebellion. E a primeira é o seguinte: a primeira aparição da Rebellion na franquia foi em Devil May Cry 2. Porque em Devil May Cry 1, o Dante vai com a Trish enfrentar mundos usando a Force Edge do seu pai. A segunda curiosidade é que o movimento de ataque que o Dante faz com a Rebellion em Devil May Cry 2 é o mesmo que ele faz com as outras duas espadas, Vendetta e Merciless. Agora a terceira curiosidade é que, se tratando da linha do tempo de Devil May Cry, a Rebellion de Devil May Cry 2 está com o visual errado, porque ela deveria estar com o crânio do punho dela com a boca aberta, provando que ela está despertada. Mas ela só tá mesmo com aquelas pontas de ossos levantadas. E os eventos de Devil May Cry 2 se passam muitos anos depois de Devil May Cry 3. E eu percebi também que no anime de Devil May Cry de 2007, o crânio da Rebellion também não está com a boca aberta, e os eventos desse anime se passam depois de Devil May Cry 1. E não pensem que o anime da Netflix não fica para trás, porque mesmo sendo outro universo, a Rebellion também está com seu visual errado, porque bem antes do Dante despertar seu Devil Trigger, a Rebellion está ali com as pontas de ossos abertos e o crânio dela não está com a boca aberta. E nossa, que coisa, mais um erro nesse anime. A quarta curiosidade é que o Dante
Dante foi empalado 4 vezes pela Rebellion em toda a franquia. A primeira foi pelo Virgil, a segunda foi pelo Cid no anime de 2007, a terceira pelo Nero e a quarta por ele mesmo. Agora essa quinta curiosidade eu achei muito engraçada, porque o Dante consegue esconder a Rebellion em um compartimento de violão ou é de guitarra aquilo ali no anime de 2007. Com isso a gente já vê que ele não gosta de chamar atenção. E agora galera, a última e sexta curiosidade é que no universo do reboot DMC Devil May Cry, a variante do Dante usa também uma Rebellion, que a lâmina ali parece bem igual, mas o punho e o cabo dela são diferentes. E o jeito de lutar do Dante é parecido com o do universo original, mas essa Rebellion consegue se transformar em outras armas, o que deixa ela mais roubada. E isso com certeza deixa o Dante do universo principal com muita inveja. E pronto, tudo foi falado sobre a Rebellion. Agora vamos falar da Yamato. E a Yamato, pessoal, representa um deus da morte. E talvez é só achismo meu, mas isso de deus da morte deve ser para mostrar que quem desafiou a Esparda morreu rapidinho. E essa espada é uma Uchigatana, e ela tem uma bainha preta de madeira com um cordão dourado pendurado nela, ou azul como ficou em Devil May Cry 5. Agora a Tsuba dela, que é a parte aqui no final da lâmina, tem detalhes pretos e dourados, e o cabo dela é branco e preto com a ponta dourada. E agora por último, o mais importante da Yamato, que é a sua lâmina, que já digo logo pessoal, ela corta tudo. É aquele corte elegante e seco, que a pessoa só percebe que foi cortada quando morre. E o Virgil, quando a herdou, usou ela muito como sua arma principal na sua jornada por poder. E ele se deu bem, porque eu acredito, galera, que Esparda caprichou muito mais na criação da Yamato, porque ela é muito roubada, pessoal. Ela tem uns poderes de corte muito doidos, como por exemplo, cortar o tecido da realidade para criar portais. Ela também, se usada com maestria, como o Virgil usa, consegue cortar de muitas maneiras, como no ataque Judgment Cut, onde o Virgil saca Yamato e devolve para a bainha tão rápido que nem parece que ele tirou, e assim ele cria um tufão de corte à distância. E outra coisa, a Yamato pode até cortar o tempo, porque o Virgil faz um ataque onde ele concentra ali a energia e o tempo para, e ele faz vários cortes que o inimigo só sente quando ele devolve a espada para a bainha. E mais uma coisa que a Yamato pode fazer é dar cortes à distância, como quando o Virgil cortou de longe o braço do Arkham em Devil May Cry 3. E ainda em Devil May Cry 3, olha só, a Yamato consegue também bloquear tiros, como quando o Virgil faz aquela dança da manivela dele para bloquear os tiros do Dante. Então dá pra ver, pessoal, o Esparda caprichou mesmo nessa espada, tanto que ele usou ela pra fechar um portal demoníaco na cidade de Fortuna, onde tinha a Ordem da Espada, que era devota ao Esparda. E eu digo pra vocês, se ela já é roubada com um Virgil normal, então com ele usando o Devil Trigger, esquece, o roubo dobra. E galera, depois de tudo isso que eu já falei, tem mais uma coisa interessante na Yamato, que é a sua fidelidade com quem a usa, porque quando o Virgil era criança e teve o ataque de demônios de mundos contra sua família, o Virgil estava encurralado e ia morrer. E a Yamato, parecendo viva, foi até o Virgil, que quando a pegou, o seu lado demoníaco apareceu. E assim ele matou todos. Então dá pra dizer que ela se conecta com o lado demoníaco de seu dono. E quase igual a Rebellion, ela mexe ali no lado demoníaco pra ele dar uma despertada. E uma última coisa sobre a Yamato é que ela é o oposto da Rebellion, porque enquanto uma é a espada do equilíbrio e da união do lado demoníaco e humano, a Yamato é a espada da separação desses lados, e não tem equilíbrio ali. E ela parece, na minha opinião, mais ligada ao lado demoníaco. E eu nem preciso dizer que para nós gamers, jogar com a Yamato é bom demais, porque se a gente dominar certinho os combos dela, a gente logo se sente o deus do corte rápido Tramontina.
corte rápido. É Tramontina. Agora, na minha opinião, só dá pra se sentir assim em Devil May Cry 4 e 5, porque jogar com Virgil em Devil May Cry 3, caramba, eu odiei, é muito ruim. Horrível. E o Virgil, pessoal, quando começou sua jornada pelo poder, ele usou a Yamato pra matar quem se metesse com ele. Tipo os demônios espantalhos que o atacaram quando ele estava na cidade de Fortuna estudando sobre seu pai. E um tempo depois, no mangá de Devil May Cry 3, o Virgil um dia conheceu um homem chamado Arkham que podia ajudá-lo a conseguir o poder do seu pai, despertando a Torre Temenigru. E nesse mangá ele até reencontrou o Dante depois de anos e lutou um pouquinho com ele. E mais tarde, em Devil May Cry 3, o Virgil usou a Yamato nas lutas ali contra o Dante na Torre Temenigru, também usou para cortar a mamãe dos ceifadores, usou para quase matar o Arkham, depois usou para matar o Beowulf, no final se uniu ao seu irmão para derrotar o Arkham, e detalhe, chega uma hora que os dois irmãos até trocam de arma, e no fim o Virgil perdeu a luta contra Dante ficando no reino demoníaco, mas não ficou descansando porque ele teve que enfrentar o Imperador Mundus, que o humilhou e quebrou a Yamato, que ficou perdida por anos até que a Ordem da Espada a encontrou e botou ela num recipiente de pesquisa para ser estudada. Mas um dia o Nero chegou no laboratório e causou uma grande treta até que foi dominado pelos Ângelos, e quando ele ia morrer, a Yamato quebrada começou a se conectar com o lado demoníaco do Nero, e ela ficou se consertando sozinha e voou para a mão do Nero, e assim ela despertou o seu Devil Trigger, que tem até uma projeção de demônio azul atrás dele. Olha o demônio! E o Dante, quando viu a Yamato com o Nero, quis ela de volta. Mas quando ele conheceu mais o Nero, ele resolveu deixar a espada com ele. E logo depois, o Nero foi capturado pelo vilão Sanctus, que usou a Yamato para abrir o portal demoníaco da cidade de Fortuna. Mas o Dante conseguiu pegar ela de volta e foi destruir o portal. E detalhe, o Dante corta o portal à distância. O Dante aprendeu direitinho com seu irmão. E na batalha final, ele consegue devolver a espada pro Nero para ele derrotar Sanctus. E depois, quando tudo acaba, ele decide confiar no garoto e deixar Yamato com ele. Então, algum tempo depois, um demônio de fogo chamado Balrog achou fragmentos da Yamato no reino demoníaco e abriu um portal para a Terra. Mas o Dante ficou sabendo e foi lutar contra ele. E mais um tempinho depois, o Virgil apareceu para o Nero e arrancou o seu braço, porque ele queria a Yamato. E ele abriu um portal para ir até a casa onde morava com sua família. E ele usou o poder de separação da Yamato para separar seu lado demoníaco e o humano. Mas essa separação criou dois seres. O primeiro foi o V, que era o lado humano do Virgil, e o rei demônio Urizen, que era seu lado demoníaco, que usou a Yamato para trazer de volta a árvore demoníaca Qliphotht. E pelo que eu pesquisei, o Urizen cobriu a Yamato com cristais para defender ele de Dante e sua gangue de caçadores na primeira batalha que eles tiveram. E lá pro final do jogo, os lados de Virgil se juntam de novo e ele volta usando a Yamato. E claro, teve luta dele contra Dante e Nero, até que o Virgil e o Dante foram pro reino demoníaco cortar as raízes da árvore Qliphotht e ficaram presos lá, brincando de luta para se distrair. E até o momento que esse vídeo está sendo gravado, galera, foi só até aí que a Yamato apareceu até agora. E agora eu vou trazer para vocês curiosidades camaleônicas também sobre a Yamato. E a primeira é a seguinte: o Dante em Devil May Cry 4 tem um ataque muito parecido com o Judgment Cut do Virgil, mas o nome do ataque dele é o Slash Dimension, onde ele dá também um corte muito rápido tirando a bainha, mas ele não cria um tufão de corte, ele só faz ali os cortes mesmo. A segunda curiosidade é que em Devil May Cry 3, quando você usa a skin Corrupt Virgil, o Devil Trigger do Virgil é o Nelo Angelo, e com a Yamato equipada, os golpes do Nelo Angelo são os golpes que ele dá em Devil May Cry 1. Agora a terceira curiosidade é que a bainha da Yamato apareceu misteriosamente em Devil May Cry 4. Porque olha só, galera, a Ordem da Espada achou ela quebrada, sem bainha. Aí o Nero absorveu ela e ficou usando ela sem bainha. Mas do nada, quando o Dante começou a usar ela, ela aparece com a bainha preta. Agora, como que essa bainha apareceu, eu não sei. Lógico que foi do c...
Podia ser mais da onde? Agora a quarta curiosidade é que em Devil May Cry 1, quando você usa a skin de Sparda, a gente pode ver que ele está com a Yamato nas costas. Isso eu achei incrível, pessoal, já ter ela no primeiro jogo. A quinta curiosidade é que o jeito que o Virgil faz aquele golpe Judgment Cut é uma referência à técnica de Iai da esgrima japonesa, onde você saca a espada, faz um corte rápido e preciso e devolve a espada para a bainha. Essa é uma técnica para vencer o inimigo num golpe só, sem ele ter chance para reagir. A sexta curiosidade é que também no universo do reboot DMC Devil May Cry, a variante do Virgil usa uma Yamato, mas a bainha e o cabo dela são pretos, sem pano na bainha, e ela é uma katana. E os golpes dela são praticamente iguais do Virgil original. Agora a sétima e última curiosidade é sobre duas diferenças sobre essas Yamatos. A primeira é que os portais da Yamato original têm ali meio que um formato de cruz com uma névoa escura em volta. E a do reboot faz portais em círculos e tem uma névoa azul em volta. E a outra diferença é que o Virgil original só segura e às vezes apoia a Yamato no chão. E pelo menos eu nunca vi ele botando ela na cintura. E o Virgil do reboot, além de fazer a mesma coisa, também usa ela como bengala. E pronto, galera, isso foi tudo sobre a Yamato. E agora, antes de eu falar da espada, eu peço que quem chegou até aqui nessa parte do vídeo e que está adorando saber sobre essas espadas, que se inscreva aí no canal para ele crescer mais ainda. Ativem também o sininho para não perderem nenhum conteúdo daqui do canal Ecletverso, porque estou sempre trazendo aqui conteúdos da cultura pop e também conteúdo de games. E também peço que compartilhem muito o canal e o vídeo, porque ajuda bastante, pessoal, tá bom? Agradeço muito aí a vocês. E agora sim, vamos falar da última espada, que é a Sparda. E a Sparda, pessoal, ela representa o poder imenso do Cavaleiro Demônio Sparda. E como eu falei, ele botou muito de seu poder na Sparda, que ficou na sua forma selada Force Edge, que tem um visual comum, com lâmina de ponta, o punho parece 2 chifres de demônio e o cabo é uma espiral com 4 crânios pequenos na ponta e um espinho. Mas o visual da Sparda, galera, caramba, que coisa feia! O cabo da Force Edge continua ali de boa, mas a lâmina fica ali gigante e tem até carne nela. E tem uma gema vermelha ali que parece um olho dela. E o interessante é que essa Sparda não fica só como espada. Ela também pode se transformar em lança e em foice, servindo para muita coisa. E ela teve sempre esse visual em Devil May Cry 1, 2 e 4. Mas no 5, caramba, capricharam mais ainda para deixá-la mais feia, botando uma coluna no meio daquela carne toda. Que nojo! E tem, além da gema vermelha, outras gemas também. E como eu disse, galera, a Force Edge, o Sparda mandou ela pro reino demoníaco pra ninguém pegar ela. Mas tinha um jeito de chegar até ela, que era despertando a torre Temenigru pra abrir o portal do reino demoníaco. E foi exatamente esse o plano do Arkham em Devil May Cry 3, onde ele enganou Virgil, Dante e Lady pra realizarem todo o plano dele. Só que mesmo o Arkham encontrando a Force Edge e tendo as duas metades do amuleto perfeito de Dante e Virgil, ele não era forte o bastante para liberar a Sparda e controlar o seu grande poder. Não é à toa que virou uma gelatina demoníaca e foi derrotado pelos filhos de Sparda. E quando os dois irmãos tiveram a última batalha deles, o Virgil ficou naquele reino e o Dante pegou a Force Edge para ele. E a gente nota que o Virgil deu aquela bela sacaneada no Dante, pegando só metade do amuleto pro Dante não despertar a Sparda. Pô, sacanagem, Virgil. Mas em Devil May Cry 1, o Dante vai com a Trish até a Ilha Malé para enfrentar Mundus e leva a Force Edge, que é a espada mais fraca do jogo. Sério, galera. Mas engraçado que ela é ótima e muito forte quando se usa ela com Virgil em Devil May Cry 3, 4 e 5. Ela é uma espada super rápida e forte, tendo uns combos muito maneiros e rápidos. Mas enfim, na ilha, o Dante derrota o Nelo Angelo, que era o Virgil, pega só metade do amuleto e consegue liberar a Sparda, que é bem forte no jogo e tem muito dano. E foi por usar ela que o Dante consegue usar seu Devil Trigger na forma do seu pai para derrotar Mundus. E no final de tudo, o Dante volta com a Trish para trabalhar com ela no seu negócio de caçar demônios. E ele dá a espada para ela, que conseguiu usá-la porque ela era bem forte por ser uma cria de Mundus. E sinceramente, galera, jogar com a Sparda é como se você estivesse jogando com a Rebellion.
O movimento ali é quase igual, então os combos são muito bons, como o da Rebellion, e usar ela com a Trish também é muito maneiro, porque ela tem seu choque do trovão. E a gente não pode esquecer que a espada vira lança e foice, então deixa tudo mais maneiro. E dá pra usar ela em Devil May Cry 2 com a Trish, mas só tem como ver o verdadeiro potencial da espada jogando com a Trish em Devil May Cry 4. Aí sim dá pra ver que essa espada é muito poderosa. E por falar em Devil May Cry 4, a Trish deu a espada pro Sanctus pra conseguir a confiança dele, enquanto ela estava disfarçada de Glória pra investigar a Ordem da Espada. E o Sanctus usou essa espada pra sua estátua do Salvador, e na batalha final, o Sanctus usa a espada pra lutar contra o Nero. Mas assim como o Arkham, o Sanctus não conseguia controlar muito bem o poder da espada, e acabou sendo morto pelo Nero, que depois devolveu a espada pro Dante. Só que mesmo essa espada sendo muito poderosa, pessoal, ela não deu conta do Urizen, que detonou o Dante e toda a sua gangue de caçadores. E a Trish, quando viu as raízes da árvore Qliphort enrolarem o Dante, jogou a espada pra ele, que quando pegou, ativou seu Devil Trigger e partiu pra cima do Urizen, que simplesmente jogou o Dante pra longe. E assim ele ficou em coma, até ser achado pelo V, que coitado, tentou levantar a espada, mas ele era muito fraco. E aí ele devolveu a espada pro Dante, que fez o que eu falei, foi pra casa da sua família, enfiou a Rebellion na sua barriga e se fundiu com as duas espadas, ganhando seu Sim Devil Trigger, e também a sua nova espada, que é a Devil Sword. E foi só até aí que a espada apareceu, galera. E pronto, isso foi tudo sobre a espada, e agora, pessoal, as suas curiosidades camaleônicas. E a primeira curiosidade é o seguinte: aquela gema vermelha que tem na espada, parece que é o amuleto perfeito completo, porque vocês viram que o Dante juntou as duas metades para despertar a espada. Então acho que faz sentido que essa gema seja o amuleto. A segunda curiosidade é que o visual da espada, antes de Devil May Cry 5, parecia muito com o visual da Soul Edge, a espada do mal da franquia Soul Calibur. E pior que parece mesmo, galera. Agora a terceira curiosidade é que, já que de um jeito normal não tinha como em Devil May Cry 1 o Dante ativar o Devil Trigger com a espada na aventura toda, só mesmo na batalha final, a solução para resolver isso era usar aquele clássico Game Shark, que resolvia isso na hora mesmo. E pessoal, quando o Dante tá com esse Devil Trigger da espada na aventura, caramba, é muito dano que o Dante dá. Ele mata os inimigos e principalmente os chefes muito rápido. Poxa, eu queria muito testar isso. Agora a quarta curiosidade é sobre a cena final de Devil May Cry 1, onde a Trish e o Dante saem para caçar demônios. E nessa cena a gente vê que nas costas da Trish está a espada. E isso aí tá certo, beleza. Mas nas costas do Dante está a Force Edge. Mas como isso, galera, se a Force Edge é a forma selada da espada? Caramba, que erro foi esse, Capcom? Que tristeza. A quinta curiosidade é que em um dos trailers de Devil May Cry 1, vocês podem ver que o punho da Force Edge, na parte dos chifres, é um pouco maior e o cabo não tem espinho na ponta, só o crânio pequeno. Mas no jogo, isso mudou. A sexta curiosidade é que no anime de 2007, tem uma cena do Modeus, que foi um dos discípulos de Esparda, lembrando do seu mestre se rebelando contra os demônios. Mas vocês podem ver que ele tá usando a Force Edge, mas deveria estar usando a Esparda, porque foi com ela que ele se rebelou contra Mundus. E agora, pessoal, a sétima e última curiosidade é que no manual americano de Devil May Cry 1, a gente pode ver uma escrita do Enzo Ferino, que é o agente do Dante, dizendo que ele chama a sua espada Force Edge de Uzi. Mas parece que essa é uma tradução errada, porque no manual japonês, o Enzo diz, na verdade, que o Dante matou 12 homens usando Uzis, que são aquelas metralhadoras. E bom, se ele fez isso mesmo, deve ter sido na época de Tony Redgrave, quando ele não tinha ainda as suas pistolas Ebony e Ivory. E pronto, galera, falamos das 3 espadas e das suas curiosidades camaleônicas. E agora, para acabar, aparições em outros jogos. E o primeiro jogo que eu falo para vocês que as espadas apareceram foi Marvel vs Capcom 3, com Dante de Rebellion, Virgil de Yamato e Trish de Esparda. E esses 3 juntos meteram a porrada em quem quisessem no jogo. Agora só é uma pena que em Marvel vs Capcom Infinity só tem o Dante de Rebellion. Também teve o jogo Project X Zone 2, que tem Dante e Virgil usando as espadas. Agora o próximo jogo é o Shin Megami Tensei Liberation DX2, que só tem a Rebellion com o Dante de Devil May Cry 5. Teve também o Shin Megami
Megami Tensei Nocturne, que o Dante de Devil May Cry 2 usa Rebellion. Teve também os jogos Monster Hunter World, onde você podia ter a Force Edge, e de bônus, a Force Edge virava a Alastor de Devil May Cry 1. E teve o Monster Hunter Frontier G, que tinha a Rebellion para usar. Em Street Fighter V, a skin de Dante do Ken Masters tem a Rebellion nas costas. A Rebellion também apareceu no Free Fire. Teve também o jogo Punishing Grey Raven, que só tem o Virgil usando a Yamato porque o Dante usa Devil Sword. Teve o jogo Beautiful Joy, que o Dante usa Force Edge. Teve o jogo Sengoku Basara 2 da Capcom, em que o personagem Sanada Yukimura usa armas iguais em cada mão e ele tem duas espardas para usar. E esse aí, caramba, gostou mesmo do poder de espada. E por fim, pessoal, no jogo de cartas Teppen, temos Virgil de Yamato e Dante de Rebellion. E pronto, galera, isso é tudo que eu tinha para falar dessas 3 espadas principais da franquia Devil May Cry. E eu digo para vocês, galera, eu adorei saber mais sobre essas espadas, porque eu pensei que elas só eram espadas que o Sparda criou e deixou para os filhos. Mas não, as 3 têm significado. Eu adorei saber disso. Isso de que a Rebellion era a espada ali do equilíbrio e da união, e que a Yamato é a da separação, caramba, eu achei isso muito maneiro. E ó, a minha espada favorita e a que eu acho mais poderosa é a Yamato. E eu já achava ela muito roubadona só jogando ali os jogos. Mas depois de escrever o roteiro desse vídeo, descobrindo mais sobre ela, caramba, essa roubalheira dela só aumentou pra mim. E eu tenho certeza que esse vídeo aqui das 3 espadas vai servir muito bem para quem é muito fã da franquia Devil May Cry, assim como eu. Mas agora eu quero saber de vocês aí, galera. O que vocês acharam desse vídeo das 3 espadas? Por favor, comentem aí. E desculpem pelo vídeo ter ficado enorme, mas eu queria aqui trazer muita qualidade e conteúdo para vocês sobre Devil May Cry. E também quero saber de você aí, Maurício. Se você gostou do seu pedido, por favor, comente aí também. E eu também quero que vocês comentem aí qual é a espada favorita de vocês de Devil May Cry e qual vocês acham a mais poderosa, tá bom? Vou estar aí olhando nos comentários. Ah, eu também queria convidar vocês, pessoal, a assistirem o vídeo da Ebony Ivory, as pistolas de Dante. Eu falei muita coisa das pistolas do Dante nesse vídeo e também falei sobre a criadora delas, tá bom? Depois assistam lá. E agora eu tenho que dizer, galera, se gostaram do vídeo, deixem um like muito atito aí pra fortalecer muito o vídeo. Deixem o hype pro YouTube divulgar muito esse vídeo aqui. Se inscrevam no canal pro canal crescer mais, ative o sininho, compartilhem muito o canal e o vídeo, sigam as redes sociais e agora eu me despeço aqui, Ela Camalhão, e adiós, galera!